Hello, peoples! E aí, gente, vocês estão bem? Como vocês viram, eu tô com a mesma roupa, só mudei o negocinho no cabelo, que bonitinho. Mudei só isso, porque aquele ali tava me incomodando, é que aperta a cabeça, meu negocinho. Fui eu mesma que fio, gente. Eu sou top. Aquelas que não tem nada pra falar, fala isso. Galera, o tema do vídeo de hoje, ele é um tema que vem sido bastante abordado, né? Ignorem que eu tô com a blusa do meu marido. É um tema que vem sido abordado há algum tempo, né? Que é sobre relacionamento abusivo. Esses dias, eu não lembro o que eu tinha visto. Foi uma youtuber que eu sigo que tava falando que ela tinha sofrido um relacionamento abusivo, que ela sofreu um relacionamento abusivo e. Peraí, deixa eu arrumar vocês aqui. Isso. Que ela tinha sofrido um relacionamento abusivo, que o ex-namorado dela, ela tem uma menininha, uma bebezinha, e o ex-namorado, que ela morava junto com ele, alguma coisa assim, dela tava perseguindo ela, que já havia batido nela, já havia agredido ela, já ainda está ameaçando ela e manda outras pessoas baterem nela, ameaçar ela, e ela não consegue sair de casa sozinha por causa dessas ameaças. E aí na minha cabeça, relacionamento abusivo era aquilo, que a pessoa chegava, te batia e aquilo era relacionamento abusivo. Quando eu vi esse vídeo dela, eu comecei a querer entender, pesquisar mais a fundo e entender melhor o que era o relacionamento abusivo. Quando eu percebi, eu assisti o filme não, o vídeo da Mariana Chaves, eu acho que é o nome dela, aquela que faz a Marcelina na Minha Mãe é uma Peça. Quando eu assisti o vídeo dela, que ela falando que a psicóloga dela olhou para ela uma vez e falou: Mariana, qual é a diferença que ela tava contando que ela sofreu um relacionamento abusivo, mas que ela não se tocava porque, como eu posso dizer, porque ele não batia nela, não agredia ela, mas ele sumia. Tipo, ele falava coisas pra ela, tipo, você não vai achar alguém melhor que eu, você é uma merda, sabe? Tipo, rebaixava a pessoa. E aí a psicóloga dela falou assim: Mariana, qual é a diferença entre você e uma mulher que apanha? E ela ficou assim olhando, tipo, e aí a psicóloga dela falou: a única diferença é que você ainda não apanhou. E aí, cara, quando ela começou a falar sobre isso, gente, ignora esse negócio da laranja, porque tá o caminho da laranja aqui, esse inferno, ignora. Mas e aí, quando ela falou isso, eu fiquei um pouco. Oi? E aí ligou uma chavinha na minha cabeça. E eu lembrei que eu já sofri um relacionamento abusivo e não sabia na época que era um relacionamento abusivo e não sabia até esses dias atrás que era um relacionamento abusivo. Porque pra mim relacionamento abusivo, como eu já disse, era quando a pessoa batia, quando a pessoa te agredia ou quando chegava a extremos. E eu não me tocava. E aí quando ela falou disso, eu olhei e falei, caraca, eu já passei por um relacionamento abusivo e nem percebi. E galera, assim, não é fácil. Eu sei que não é fácil, até porque quando a gente gosta de uma pessoa, a gente meio que fica cego por isso, sabe? Por essa pessoa. E aí eu vou contar um pouquinho da história, claro, sem citar nomes. E vamos lá. Minhas amigas vão saber quem é, mas eu vou falar, porque eu não vou falar nome, mas eu vou contar a história, porque talvez sirva de alerta para alguém que esteja passando pela mesma coisa que eu passei e não sabia que era um relacionamento abusivo. Eu conheci um garoto e me apaixonei por ele. Na realidade, eu já conhecia ele quando eu era pequena, mas até então nunca tinha sentido nada por ele, sabe? E aí um dia com a minha, eu chamo de irmã de sangue, de leite, porque pra quem não sabe eu sou dotada e aí a mãe dela me deu uma vez leite, aí eu chamo ela de irmã de leite. Uma vez, e aí
com essa minha irmã de leite, a gente foi na igreja aqui perto de casa um dia. E aí a gente acabou que começou a ficar amiga desse menino. E eu comecei a ficar meio apaixonadinha por ele. Porque eu sempre, gente, eu sempre tive um fraco por morenos. Sempre. Tanto que é que eu tô casada com um morenão. Sempre tive um fraco por morenos. Meu sonho é que minha filha venha neguinha. Cara, meu sonho, meu sonho. Continuando. Eu comecei a ficar meio apaixonadinha por ele. E quando isso começou, eu comecei a querer ir todos os dias que eu sabia que ele ia no culto. Eu comecei a ir também nessa igreja todos os dias, menos de sábado, porque no sábado eu ia com a minha mãe pro IASP e tal. E aí eu comecei a querer ir todos os dias. Era quarta e domingo à noite que ele ia pra igreja e eu ia também. E eu ficava cutucando minha amiga, pra a minha irmã de sangue, pra junto comigo. Eu ficava, amiga, vamos, 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 vamos. E às vezes ela ia, quando ela não ia, eu falava com um amigo dele que também era meu amigo pra ir comigo, pra me esperar pra mim ir com ele. E aí ficava nessa. E aí a gente começou a se aproximar, aí ficamos amigos. E aí ele gostava da minha amiga, mas eu não sabia que ele gostava dela. Aí, tipo, eu achava, ele começou a se aproximar de mim. Eu tava achando que ele tava se aproximando de mim porque ele gostava de mim. Só que não. Ele tava se aproximando pra se aproximar dela. Tipo, pra pedir conselho sobre ela pra mim. Só que ela não gostava dele. Ela gostava dele como amigo. Aí tá. E aí me aproximei dele. Ele se aproximou de mim pra se aproximar da minha amiga. Quando eu percebi, eu fiquei super chateada. Mas a gente ficou algumas vezes. E aí eu, eu me apaixonava cada vez mais, infelizmente. Mas quando a gente tava estudando na mesma escola, uma vez ele me pediu namoro. Eu fiquei super feliz, gente. Primeira vez que ele tinha me pedido namoro, eu fiquei super feliz. E aí eu fui contar pra uma amiga minha. E quando essa amiga minha foi falar pra ele, parabéns, porque você e ela estão namorando, não sei o quê. Sabe o que ele falou pra ela? Que tava comigo só por tá, porque ele queria ficar com alguém e eu não queria só ficar, eu queria namorar, as coisas que ele queria eu falei que eu só faria se fosse namorando. E, tipo, eu não queria só ficar, tá ligado? Eu falei pra ele que eu não ia ficar por ficar, se fosse pra ter alguma coisa entre a gente ia ser namorando e tal, e aí ele me pediu namoro pra isso. Aí quando minha amiga falou isso, eu fiquei muito chateada. E, tipo assim, quando ele me pediu namoro, porque não foi só uma vez que ele me pediu namoro, não. Quando ele me pediu namoro, ele sempre falava, ah, mas não conta pra ninguém. Vamos ficar um tempo, tipo, namorando, mas sem ninguém saber. E eu achava que era pra, tipo, pra gente ficar firme, né? Pra depois falar, assumir o namoro. Mas, cara, na realidade, ele não ficava só comigo. Tipo, ele me pedia namoro e ficava com outras pessoas. E aí, quando eu começava a bater boca com ele, porque eu, tipo, queria mais atenção e tal, queria que ele fosse mais romântico, ele começava a falar coisas que me magoavam, que me deixavam pra baixo. E às vezes eu ficava, caraca, velho, ele tem razão. Tipo, chegar a falar pra mim que, se você terminar comigo, você não vai achar ninguém melhor que eu, porque ninguém vai querer você, porque olha como você é, porque não sei o que lá. Tipo, sabe? Falar coisas que machucam a gente. E aí eu ficava, tipo, nessa paranoia, tá ligado? De, mano, se ele terminar comigo, se eu terminar com ele, ninguém vai me querer, ó, porque ele tem razão. E eu achava que sempre ele ia ser o amor da minha vida, que eu ia casar com ele, que eu ia ter meus filhos com ele. E não percebia que aquilo ali que ele tava fazendo, que ele tava me oprimindo, que ele tava querendo me deixar mal pra mim não ir atrás de ninguém. Tanto que depois que a gente parou, tipo, cortou a amizade total, que eu parei de falar com ele, que eu não olhava nem na cara dele, um monte de gente, um monte de menino da escola começou a se aproximar de mim, porque viu que eu tinha aberto o olho por causa dele, e começou a se aproximar de mim, começou a conversar comigo. Tanto é que eu namorei outras pessoas depois dele.
E aí, tipo, cara, eu sei que na época eu ficava nessa paranoia de, meu Deus, se ele terminar comigo, eu vou ficar solteira, eu não quero ficar solteira, eu quero ficar com ele, porque ele é o amor da minha vida, porque eu vou casar, vou ter 30 filhos com ele, porque a gente vai ser feliz pro resto da vida. E eu sei que se ele tá assim, a culpa é minha, porque eu fico muito no pé, porque eu sou muito ciumenta, porque eu sou muito paranoica, porque não sei o quê. Eu sempre achava que a culpa era minha. E ele sempre me fazia achar que a culpa era só minha, que ele era o certo e eu tava errada. E aí, tipo, eu ficava, cara, mas a gente é muito novo pra se prender, eu acho que eu tô prendendo muito ele, e ele tá certo mesmo, ele tem que ficar com outras pessoas. E mesmo que, tipo, sei lá, eu ficava nessa paranoia de eu tô errado, ele tá certo, eu tô prendendo, eu tô deixando ele preso, eu não tô dando espaço pra ele, eu tô errada sempre, e eu ficava nessa, cara. E aí eu ficava me policiando, tipo, se eu via ele conversando com alguém na escola, eu ficava com ciúmes, mas eu não falava, porque eu tinha medo. Porque se eu falasse, ele ia começar a brigar comigo, e aí ele ia jogar na minha cara que eu não ia conseguir achar ninguém. E aí eu ficava nessa paranoia. E eu não falava. Eu guardava só pra mim. Aí eu conheci dois anjos que entraram na minha vida, que foi a Kevin e a Giovanna. E aí com elas começaram a me fazer abrir o olho. E só que, tipo, até então eu nunca tinha pensado que isso era um relacionamento abusivo, até porque eu nunca cheguei a contar pra todo mundo tudo que eu passei com ele. Tipo, foram 4 anos gostando dele. Gente, 4 anos, vocês têm noção do que é 4 anos? De, tipo, você ver a pessoa falando tudo que fala de você. Tipo, você faz uma coisa pra agradar a pessoa, depois ela sai falando mal de você pra escola inteira. Cara, pra mim isso acabava comigo, acabava real comigo. E eu achava que eu sempre estava errada. E aí eu conheci minhas amigas que, graças a Deus, estudaram comigo, me fizeram ver quem ele era de verdade. No nono ano, eu fiquei amiga de uma menina. E aí essa menina começou, tipo, na época eu tava desencanando dele, mas ainda apaixonadinha. E aí, de tanto uma amiga minha ficar falando pra mim, ai, deixa ela ficar com ele, empurra ela pra ele, porque faz mais o estilo dele. E ele vir falar pra mim dela, eu acabei falando, ai, ele é super legal, é super gente boa, e empurrando ela pros braços dele. Só que ela sabia que eu gostava dele. E mesmo assim, ela ficou conversando com ele e, tipo, cagando pros meus sentimentos. E aí, às vezes, eu via ele olhando pra ela de um jeito que ele nunca olhou pra mim, ou ela olhando pra ele de um jeito e ele, sabe? E aí eu sei que o nono ano foi difícil. O nono ano foi muito difícil porque eu tive que aguentar muita coisa. E tive que aguentar muita coisa calada, porque meio que a culpa foi minha, porque eu que empurrei ela pros braços dele. Mas também hoje não me arrependo, porque graças a Deus eu me livrei desse embuste. Mas, gente, assim, foi difícil. Olha, foram 4 anos. E assim, 4 anos de muita gente falando pra mim que ele não prestava. E eu não tava nem aí. Amigos dele falando que ele não prestava. E eu não tava nem aí. Eu precisei quebrar a cara durante 4 anos pra contar pra essas duas amigas minhas, Kevin e a Giovana, metade do que eu passei pra elas me fazerem abrir o olho. Mas, gente, assim, vou dizer um negócio pra vocês. Depois que eu parei de correr atrás dele, ele começou a correr atrás de mim. Eu juro pra vocês, ele começou a correr atrás de mim. Aí, quando eu conheci o meu marido, eu conheci ele no aplicativo de celular. E aí, a primeira coisa que ele falou que ele jogava basquete na quadra, e esse menino também joga basquete na quadra. A primeira coisa que eu perguntei pro meu namorado, pro meu marido, foi se ele conhecia esse menino. Aí ele disse que conhecia, que ele era um zero à esquerda, tipo, que ele era um merda. Literalmente, ele era um merda. E aí, eu ainda gostava um pouquinho dele, sabe? E aí, quando eu contei hoje, quando eu olho pra trás, eu dou risada, né? Porque quando eu contei pro meu marido, que na época era. Porque assim, gente, eu e meu marido, a gente. É uma história muito engraçada, porque
A gente se conheceu, a gente começou a conversar. Tipo, eu nunca tinha visto ele pessoalmente. A gente começou a conversar. E aí ele queria sempre marcar um encontro comigo. Vocês sabem quanto tempo eu demorei pra marcar um encontro com ele? Eu fiquei um mês enrolando ele pra marcar o encontro. Depois de um mês enrolando ele, foi que eu marquei o nosso primeiro encontro. E eu marquei na praça. Aqui na praça perto de casa. Eu acho engraçado, porque, cara, depois que eu conheci ele, que eu vi como ele me tratava diferente, porque, tipo, cara, uma pessoa que não levanta a voz pra você, uma pessoa que não fica falando pra você que se você terminar com ela, você não vai achar ninguém melhor. Uma pessoa que te trata como uma princesa, uma pessoa que olha pra você apaixonado, uma pessoa que, sabe, te ama de verdade. Cara, é outro nível. Na moral, é outro nível. Tanto que a gente se conheceu, a gente teve 3 encontros, e aí no quarto encontro, ele me pediu em namoro com aliança, tudo. Quer ver? A aliança tá aqui ainda, ó. Ó, que bonitinha as alianças. Menos essa aqui foi quando ele me pediu. Como é que tá? Ao contrário aqui. Essa aqui foi de. Essa aqui foi a primeira aliança de quando ele me pediu em casamento, viu? Agora, gente, eu amo tanto essas alianças de namoro que eu falei que eu vou guardar pra sempre. Essa aqui, ela tem um coraçãozinho, que é a de menina, né? Ela tem um coraçãozinho, quer ver? Ó, ela tem um coraçãozinho bonito. Foca, 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 foca. Aí, ó, ela tem um coraçãozinho. Eu acho linda essas alianças. Se eu pudesse, eu tinha comprado. Tinha. Mas a gente não achou, né? Na real. Mas se tivesse, eu ia comprar de ouro dessa aqui. Que eu acho linda. Eu acho linda demais. Por mim, eu tava usando as duas. Mas ele não deixa. Ele quer fazer um colar com a minha aliança. Coloquei a mão na frente da câmera. Que jumenta. Mas então. Então, quando a gente. No quarto encontro, ele me pediu namoro. Eu aceitei. E aí, depois de um ano, a gente veio morar junto. E agora planejando o casamento, mas vai ser só no cartório porque eu não quero casar de vestido e tudo mais, com véu e grinaldo e tal. Então a gente decidiu que vai casar só no cartório, até porque é muito mais barato. E é isso. Minha história de relacionamento abusivo é essa, mas, gente, assim, eu demorei 4 anos pra perceber. E eu sei que pode ser. Deixa eu arrumar aqui de novo vocês. Eu sei o quanto pode ser difícil você abrir mão de uma pessoa que você ama, porque uma pessoa que você ama, né? Uma pessoa que você gosta, que você acha que gosta de você. Porque, cara, eu sofri com isso 4 anos. Tipo, todo mundo falava pra mim deixar ele e eu não conseguia. Eu trouxa sempre corri atrás dele. Ou, tipo, ele vinha falar comigo e eu já ficava todo derretidinho. Mas hoje em dia, se eu vejo ele na rua, ele tá de um lado da rua e eu tô do outro, porque eu não quero nem olhar pra cara dele, sinceramente. Eu peguei ranço. Sabe quando você pegar ranço? Parece que eu peguei ranço. Mas, gente, meu conselho para quem sofre um relacionamento abusivo é fique atento nos sinais. Perceba como a pessoa fala com você, como a pessoa te trata, porque hoje ela pode estar só falando coisas para você, mas amanhã ela pode estar te batendo. Ou pior, isso pode chegar até um feminicídio, como tem vários casos no mundo. Galera, o recado do vídeo de hoje foi esse. Uma história do meu relacionamento abusivo. Eu sei que eu enrolei um pouquinho, né? Porque eu comecei a falar de outras coisas no meio. Mas eu espero que vocês tenham a mesma. Como eu posso dizer? A mesma sorte que eu tive de ter amigas e amigos que te ajudem a abrir o olho, ou que você mesmo consiga abrir o olho, mas eu acho difícil porque quando a gente gosta, quando a gente está apaixonado, a gente fica completamente cego. Mas eu espero de coração que vocês consigam, sabe?
abrir o olho e ver o tipo de pessoa que você tem do lado, se você está sofrendo um relacionamento abusivo. E galera, se precisar de ajuda, de algum conselho, é só me chamar no meu Instagram, que vai estar aqui embaixo. Eu posso não ser a melhor pessoa do mundo, mas no que eu puder ajudar vocês, eu vou estar querendo ajudar, porque eu já sofri isso e eu sei como é isso. Então, é isso, meus amores. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que está sofrendo um relacionamento abusivo e que não percebe, ou se esse vídeo foi para você mesmo. Abre seu olho e foge enquanto é tempo. E se você não tiver condições para isso, procure alguém que possa te ajudar. Uma amiga, um amigo, um familiar, que família é sempre bom também, porque você é uma princesa e merece ser tratada como tal. Tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo e é isso.